Desde o momento em que o anjo lhe apareceu, Maria soube, não apenas da gravidez milagrosa, ou de que seu filho seria chamado Filho de Deus. Ela soube de tudo. O anjo não falou, ele mostrou. E Maria viu tudo e ficou aterrorizada. Primeiro, um clarão, como um raio atravessando o tecido do tempo. O ventre dela brilhava com luz viva, pulsante, como uma estrela prestes a nascer. A luz tremia, se partia, fraturas surgiam entre as linhas do futuro. Ela viu uma multidão enlouquecida, rostos distorcidos pelo ódio, mãos estendidas não em louvor, mas em fúria. Do chão árido e seco brotavam espinhos. Ao olhar para cima, o céu ensolarado acabava em chuva ácida. Viu seu filho, seus olhos puros, mas agora envoltos em sombras, sangue escorrendo pela testa, formando rios que corriam ao contrário, como se voltassem ao Éden. E a cruz, ela se erguia como uma árvore negra, enraizada no próprio coração da terra. Seus galhos estendiam-se para os céus como braços partidos, e dela surgiam frutos, não de vida, mas de dor, vergonha e abandono. Era como se o sofrimento do mundo inteiro brotasse dali, sangrando gota por gota. Os pregos, não apenas de ferro, mas como serpentes líquidas, contorcendo-se antes de perfurar a carne. É traído, humilhado, torturado. Ela o veria sofrer até o limite da dor humana. E ali, no meio do caos, ela sentiu a dor dele, como se a cruz atravessasse também seu corpo, como se ela mesma estivesse sendo rasgada junto a ele. Morto, aos olhos do mundo, como um criminoso. Maria ficou em silêncio. Ela ouviu o céu gritar, um som que não era som, uma ausência, um vácuo, como se o próprio Deus tivesse se retirado por um instante. Surge um clarão, uma explosão de luz. O tempo se quebrava novamente. Ela via um túmulo aberto e dele saía uma onda dourada. Viu o filho envolto em glória, mas ainda com as marcas, as feridas transformadas em portais de eternidade. E por fim, viu o mundo transformado. Viu reis se curvando, viu mártires sorrindo, viu almas perdidas encontrando o caminho no brilho dos olhos dele. O anjo a olhou, e sem palavras, Maria entendeu. O anjo não escondeu os detalhes, não suavizou a profecia. Maria ficou em silêncio, não questionou, mas dentro dela, algo se partiu para sempre. O anjo revelou-lhe o peso inteiro da missão. Que aquele menino, de olhos puros e risada luminosa, seria exaltado como o Messias. Desde então, cada olhar que lançava ao filho era uma mistura de amor e medo. O medo constante de que o tempo estivesse correndo rápido demais, de que cada passo dele o levasse um pouco mais perto da cruz. Ela o amou com o amor de todas as mães, mas também o vigiou, protegeu, escondeu, mudou rotas, evitou cidades, atrasou viagens. Quando ele era ainda pequeno, trocou caminhos inteiros só por ouvir rumores. Quando adolescente, manteve-o sob sua vigilância, como uma sombra. Tentou silenciar as vozes que diziam que ele era o escolhido. Ela não queria que ele deixasse de ser o Messias. Ela só queria mais tempo. Durante anos, Maria adiou o inevitável. Ensinou ao filho que o mundo era perigoso. Ensinou-o a ser humilde, invisível, a controlar o dom que ardia dentro dele. Mas ele sabia. No fundo, o menino sabia que havia nascido para algo maior. E um dia, crescido, ele partiu. Não pediu permissão, apenas foi. Maria o seguiu de longe. Assistiu em silêncio enquanto ele fazia milagres. Jesus tocou nos olhos de cegos, e eles passaram a ver por meio da fé que tiveram nele.
Jesus curou muitos doentes com diversas enfermidades, como também expulsou muitos demônios de pessoas possessas. Ele perdoava pecados e curava suas enfermidades. A cada gesto, o mundo o celebrava e ela temia. A cada cura, um inimigo a mais nascia. A cada palavra, um passo mais próximo do fim. Ela tentou, procurou os discípulos. Tentou convencê-los a fugir. Tentou falar com ele, implorar. Mas ele a olhava com ternura, com um olhar sereno e confiante. Mas como confiar sendo mãe? Na noite em que ele foi traído, Maria estava próxima. Sentiu o céu pesar. Soube que era chegada a hora. Quis gritar, correr, intervir, mas ficou paralisada. No julgamento, ela estava lá. Na caminhada até o Gólgota, ela estava lá. E na cruz, quando ele gritou, quando o sangue escorreu, quando os olhos dele encontraram os dela pela última vez, Maria finalmente quebrou por dentro. Ela soube que falhou. Todo esforço, toda fuga, todo amor. Ela desejou estar em seu lugar na cruz, poupar seu amado filho daquele sofrimento. Nada impediu o destino. Mas então, no terceiro dia, a pedra removida. O túmulo estava vazio. E Maria, a mãe que sabia de tudo, compreendeu, enfim. Não era sobre evitar a dor. Era sobre abraçá-la. Não era sobre protegê-lo da morte. Era sobre permitir que a vida, por meio dele, renascesse para o mundo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E naquele momento, quando tudo se cumpriu como estava escrito, Maria, que havia tentado mudar o destino, entregou-se a ele. Deixe suas opiniões nos comentários. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e reflexões sobre fé e espiritualidade. Este vídeo não tem a intenção de desrespeitar a fé de ninguém, nem de modificar a história da Bíblia. Nosso objetivo é apresentar um estudo baseado em diferentes perspectivas históricas, explorando os acontecimentos sob outros ângulos. Receba este conteúdo com mente aberta e respeito mútuo.